Oi, gente, tudo bem? Pois é, escândalo Bolsomaster, capítulo 4, mais um desdobramento. A essa altura, a questão do filme, aquele filme de quinta categoria, né, já está perdendo a importância, porque era só, o filme era apenas um chamado boi piranha, um migué, tá? Um disfarce para tentar encobrir toda a falcatrua, toda a roubalheira gigantesca que essa quadrilha está fazendo. A quadrilha Bolsonaro, junto com o Vorcaro e com alguns governadores. Né? O Ibanez Rocha, o Cláudio Castro, o Ibanez Rocha do Distrito Federal, o Cláudio Castro do Rio de Janeiro e outros também. Né? A Polícia Federal vai chegar neles. É uma quadrilha gigantesca, que levou, não foi milhões, nem dezenas de milhões, nem centenas de milhões. Foram bilhões para o exterior, para os Estados Unidos. Roubo, corrupção, evasão de divisas. Tá certo? Aí vem isso desde o ano passado, desde 2025, desde quando o Eduardo Bolsonaro resolveu viajar para os Estados Unidos e começou a conspirar, a tramar contra a soberania do Brasil, né? E conseguiu muita coisa. Lei Magnitsky, conseguiu tarifaço, né? O tarifaço que prejudicou muitas empresas brasileiras, muita mesmo, muita gente. Inclusive o agro, né? De quem eles se dizem defensores, foi muito prejudicado. Tá? Então, desde aquela época que esse roubo vem sendo feito, né? Com a desculpa do filme, né? Que é para o filme. E já, por exemplo, o Eduardo Bolsonaro, do Bananinha, ele está morando numa casa em Arlington, no Texas, na mesma cidade onde o advogado dele tem a empresa para onde o dinheiro é mandado. Né? Todo o dinheiro do Vorcaro foi mandado para lá e mais muitos outros recursos foram mandados para lá. Não se sabe por quem até agora. Tá? O operador financeiro sempre foi o Flávio Bolsonaro. Então, essa história do Bolsonaro do ano passado, que recebeu PIX, 17 milhões em PIX, passa a ser duvidoso. Será que foram 17 milhões em PIX? Será que o povo, o gado brasileiro, os seguidores, são tão estúpidos a esse ponto? Né? Será? Eu acho que alguns mandaram Pix, mas não acredito que 17 milhões. Essa história foi mais uma história para tentar jogar uma cortina de fumaça em cima da roubalheira. Porque a roubalheira estava Banco Master, Previdência, né? INSS e Previdências dos estados. Rio de Janeiro, São Paulo, por enquanto, é o que se sabe. Né? E Distrito Federal. Tá? Eduardo Bolsonaro mora numa casa avaliada em 6 milhões de dólares. Não é dele, até o ponto que se sabe não é dele, não está no nome dele. Mas ele paga, isso está comprovado, ele paga um aluguel de 30 mil dólares mensais. Tá? São 150 mil reais por mês. De onde vem esse dinheiro? Tá? Ele não é mais deputado, ele não é mais escrivão da Polícia Federal. De onde vem esse dinheiro? Dos PIX, dos otários, dos patriotários, do gado e estúpido? Não é, não. Tá? Então, o esquema é muito maior do que se pensa. Tá? E é muita gente envolvida. E agora, ao invés de um traidor da pátria, um conspirador, temos dois. Porque o Flávio Bolsonaro foi fazer nos Estados Unidos o quê? Tirar aquela foto fake com um display montado numa sala, que aquilo é um display, aquilo não é Donald Trump em carne e osso, é um display. Tá? Tanto que ele está na mesma posição em todas as fotos. E outras fotos que tem por aí, que muita gente faz, muita gente vai lá visitar os fãs dele, vão lá e fazem essa mesmo tipo de foto. Tá? E ele se encontrou assim com Marco Rubio, que é o secretário de Donald Trump, e que dizem que é mais fascista do que ele. Tá? Talvez ele esteja sonhando em ser nomeado como interventor no Brasil para governar o Brasil, né? O Marco Rubio. Porque eu tenho certeza que o Donald Trump, se dominar, se invadir, bombardear e tomar conta, que ele pode fazer isso, ele consegue. Né? Ele não vai entregar nem para o Flávio, nem para o Jair, nem para o Renan, nem para o Bananinha, nem para o Carluxo, por nenhum filho de Bolsonaro, nem pelo Bolsonaro. Talvez seja entregar para o Marco Rubio, né? Para ser o interventor, o governante do Brasil. Tá? É muito triste essa história toda, viu? Essa canalha até tem que pegar cadeia, prisão perpétua. Ainda é pouco para essa canalha.
Muito obrigado.